A paz e a graça do Eterno a todos. Queridos, hoje eu estou aqui para dar sequência ao nosso estudo sobre o milênio. Nós tentamos no último estudo construir uma limpeza e preparação no terreno para nós falarmos sobre o assunto. Mostrei para os irmãos no livro de Isaías, no capítulo 46, versículo 9 e 10, dois versículos que diz que o Eterno, ele é Deus, e fora de Deus e fora dele não há Deus, e que ele anuncia as coisas do fim desde o início. Desde o início, ele anuncia as coisas do fim. Então, para nós falarmos do milênio, mostrei para os irmãos que quando a gente começa uma construção do teto para o alicerce, geralmente ela não dá certo. Nós estudamos milênio de Apocalipse para cá, fica muito difícil a compreensão e muita coisa nos passa despercebidos. Então nós temos que estudar o milênio desde o início. Mostrei para os irmãos em Gênesis capítulo 2 que o primeiro a falar sobre o descanso que está por vir foi o Eterno, quando ele nos ensinou, santificou e nos ensinou a guardar o sábado. Ele estava apontando para o descanso futuro. Quando ele ali em Gênesis, quando ele ali em Êxodo, capítulo 20, ele novamente manda que a gente descanse e faz um acréscimo, que não só nós, mas também os nossos animais, os nossos filhos, as pessoas que trabalham para a gente, todos devemos guardar o sábado, ou deveríamos guardar o sábado, até mesmo o estrangeiro que naquele dia estivesse na sua casa. Novamente, ele está falando a respeito do milênio e nos colocando para pregar este evangelho, apontar para o descanso eterno que ainda virá. Afinal de contas, mostrei para os irmãos que descansar, você poderia descansar qualquer dia. E o Eterno poderia ter estabelecido qualquer dia para você descansar. E quando ele mandou que fosse no sétimo, não foi por acaso. E nós vamos continuar aprendendo isso. Ali também ele nos fala sobre o descanso da terra. Que os judeus deveriam trabalhar na terra 6 anos e ao sétimo dia, ao sétimo ano, deveria descansar a terra. Aquela terra que ele estava falando era aquela que estava na sua posse. Aquela que você trabalhava nela. Aquela terra, não importava que as nações trabalhassem. Aquela terra que você trabalhava, o sétimo dia ela deveria descansar. Então, ensinei para os irmãos e mostrei para os irmãos o descanso do Eterno, o nosso descanso e o descanso da terra. Mostrei para os irmãos o porquê que este evangelho ainda deve ser pregado. Simplesmente porque esse descanso ainda não chegou. Enquanto não chega esse descanso, nós devemos continuar pregando. Vocês querem ver um exemplo? No caso da Páscoa, ela apontava para o sacrifício de Cristo. Era um ritual feito, morto um cordeiro uma vez por ano, sem defeito, de 12 meses. E era comido com ervas amargosas. E não podia comer o sangue daquele cordeiro. Tudo isso apontava para Cristo. O cordeiro deveria ser imolado. Tinha todo um ritual ali para fazer, apontando para o sacrifício de Cristo. Só que Cristo veio e morreu. Então não há por que mais celebrar a Páscoa, uma vez tendo cumprido. Né? Aí depois nós temos ali nas festas outras coisas que já se cumpriram, que nós não vamos falar aqui, porque eu quero fazer um estudo com os irmãos exclusivo sobre as festas, para que os irmãos possam conhecer os tempos determinados pelo Eterno. Irmãos, quando você conhecer as festas, cada simbologia
dentro das festas, cada coisa daquela que era oferecido, para onde apontava, você vai conhecer todo o plano do Eterno. É lógico que é difícil, porque nós sempre lemos as Escrituras com o olhar e com óculos da religião, com aquilo que nos passaram e da forma que nos passaram. Então, todas as vezes que fala sobre essas coisas, a primeira coisa que vem é o que nós já aprendemos. Mas eu quero fazer um convite para os irmãos reaprenderem. Os irmãos já aprenderam, mas procura reaprender, procura examinar você mesmo. Porque toda vez que nós estudamos na ótica de que alguém nos disse. Mas os irmãos vão ver que em poucos casos, muitos poucos casos, eu vou citar para os irmãos um versículo apenas para ler. Eu vou estar sempre mostrando para os irmãos um texto. Quando você lê o texto inteiro, você consegue meditar e ver o que o autor queria dizer no momento em que estava dizendo. Quando eu cito um versículo, eu falo uma verdade, mas não sobre aquele assunto, muitas vezes. E coloco aquele versículo dentro de um assunto que ele não cabe. Se você for pegar o contexto, você vai descobrir que não cabe. E eu não quero aqui citar nada, porque o nosso foco aqui é ensinar sobre o milênio e não falar de religiões. Mas eu vou tentar construir nos irmãos e despertar nos irmãos esse desejo de ler o texto. Sempre que eu citar um texto, um versículo apenas, vai lá checar. Não leia só o versículo. Leia o texto inteiro, leia o capítulo inteiro. Às vezes nos pede para nós lermos mais de um capítulo. E quando a gente vai ver, a gente descobre que não está dizendo o que estão dizendo que está dizendo. E nós temos que reaprender, queridos. E vamos buscar fazer isso nesses ensinos. No caso aqui, nós havia dito para os irmãos na semana passada, eu dei no outro estudo, eu dei uma introdução sobre as festas. É importante conhecer as festas. No livro de Deuteronômio, no capítulo 16, as festas do Senhor são 7. Quais são as festas? Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombeta, expiação e tabernáculos. Essas são as 7 festas do Eterno. Livro de Deuteronômio, capítulo 16, você vai encontrar separado apenas 3 festas. Você vai encontrar pães asmos. Você vai encontrar pães asmos. Você vai encontrar Pentecostes e vai encontrar tabernáculo. Quando o Espírito Santo inspirou colocar ali essas 3 festas separadas, não foi à toa. Porque as festas, na verdade, são 7. E ali foi separado 3 festas para que você olhasse para elas. Eu gostaria de hoje, pelo assunto que nós estamos falando, nós olhássemos apenas para tabernáculos. As outras 2 festas nós falaremos num momento mais oportuno, tá bom? Eu vou passar a ler aqui para os irmãos, a partir do versículo 13, e a partir daí nós vamos conversar. Diz assim: a festa dos tabernáculos celebrarás por 7 dias, quando houverdes recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-á na tua casa, na tua festa, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrará a festa do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todos te alegrará. 3 vezes no ano, todo o varão
entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção que possa dar, segundo a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver concedido. Esse finalzinho do versículo aqui, do capítulo aqui, que está falando, está fazendo menção aos dízimos. Porque 3 vezes ao ano você tinha que entregar dízimo. Tinha festa e nessas 3 vezes você tinha que levar o dízimo, as primícias. Na festa da Páscoa, que era na festa dos pães asmos. Na festa das semanas, que era, contava-se 7 semanas a partir do final dos pães asmos, de imediato começava a contar. Então, que também era a festa da colheita, que é a festa dos Pentecostes. Era a segunda vez que você levava as primícias. E a terceira vez você levava aqui em tabernáculo. E hoje nós vamos falar somente em tabernáculo. Porque o tabernáculo aponta para o milênio. Cabe a mim agora mostrar para os irmãos esta conexão. Os irmãos verem que eu ainda não peguei um versículo apenas no Novo Testamento. Mas para que nós possamos construir em cima do que o Eterno ensinou sobre o descanso do sábado, nós começarmos a construir para nós fecharmos lá em Apocalipse como o final dessa construção, tá bom? Então, aqui em tabernáculo, fala o seguinte, que 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, Páscoa e pães asmos, na festa das semanas, Pentecoste e dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Eterno. Você não poderia ir lá nessa festa sem levar as primícias. Isso, irmãos, é muito revelador. Porque Cristo é a primícia dos que dormem. Primeiro a ressuscitar foi Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15. Depois, em Pentecostes, as primícias novamente. Os primeiros frutos da igreja. A primeira vez que o Espírito Santo é derramado sobre os cristãos. Cristo, as primícias. Aí, Coríntios 15 de novo. Coríntios 15 de novo. Porque assim como ele ressuscitou, sendo ele as primícias, nós também ressuscitaremos juntamente com ele. Pães asmos, Páscoa, pães asmos, festa das primícias primeiro, depois Pentecostes, nós somos as primícias, os dízimos, e depois terceiro, arrebatamento da igreja, início do descanso. Agora, depois desses santos ressuscitados, Cristo nos entregará como primícias ao Eterno. E aí inicia-se o milênio. Mas nós vamos conectar isso melhor aqui na festa dos tabernáculos. Nós vamos ver esses acontecimentos aqui de tabernáculo como ramos de palmeiras, habitar em tenda, lá no livro de Apocalipse. Não hoje, não vamos fazer essa leitura hoje, mas nós vamos conectar e os irmãos vão ver que está falando, apontando a esse descanso. Hoje eu gostaria de mostrar para os irmãos agora, uma vez nós vimos aqui os tabernáculos, a festa dos tabernáculos, eu vou ler lá em Levítico, alguns versículos, só para a nossa melhor compreensão. Eu vou ler lá em Levítico,
capítulo 23. Eu vou ler aqui. Deixa eu tentar aqui a partir do 39. Eu acredito que dá para nós termos uma compreensão aqui, o 39 e o 40. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao oitavo haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores frondosa, ramos de palmeira, ramos de árvores frondosa e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta com festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrará. 7 dias habitareis em tenda de ramos, todos os naturais de Israel habitareis em tenda. Eu gostaria que os irmãos memorizassem, que nós vamos fazer uso depois, destes ramos de palmeiras e habitar em tenda. Quando nós chegarmos lá em Apocalipse, nós vamos ver que isso aqui está apontando para lá, exatamente no milênio, tá bom? Então guarde esta informação. Ramos de palmeiras e habitar em tendas, que nós vamos precisar, tá bom? Gostaria de chamar a atenção para os irmãos aqui. Eu vou ler novamente e eu vou dar uma paradinha para nós falarmos sobre o assunto. E os irmãos vão meditar. Mesmo que não entre na sua cabeça agora, mas você vai meditar e você vai compreender o que eu quero dizer e o que as Escrituras estão dizendo a esse respeito. Vamos lá? Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa ao Senhor por 7 dias, preste atenção, por 7 dias, ao primeiro e também ao oitavo, haverá descanso solene. Esse descanso solene aqui, por acaso, se é 7 dias, ele não deveria ser no sétimo? Preste bem atenção. E você vai ver que aqui está falando, apontando para o milênio. Tá certo? Preste atenção nessa informação. No primeiro dia, descanso. Se é 7, quando seria o outro? 7. Mas não é. É no oitavo. E é uma única vez, é uma única festa que você vai ver essa particularidade. Porque a festa era 7 dias em pães asmos, era festa 7 dias em tabernáculos, mas aqui se descansa no oitavo. Preste atenção, guarde essa informação, que nós vamos precisar dela mais para frente, tá bom? Então vamos prosseguir. Então nós estamos aqui, temos o tabernáculo. O tabernáculo é a última festa, né? Nós temos a expiação, olha para você ver. Trombetas. Isso lembra alguma coisa? Trombetas. 1 Coríntios capítulo 15. Ao soar da última trombeta, nós ressuscitaremos, porque nós não precederemos aos que dormem. Os mortos ressuscitarão primeiro, ao soar da última trombeta. Lembra alguma coisa? Depois, dia da expiação. Não quero falar aqui sobre o dia da expiação, porque vai causar um nó na cabeça dos irmãos, devido ao ensino que os irmãos já tiveram. Então, para mim falar da expiação, eu tenho que começar de novo, lá no início, e nós vimos construindo um caminho para nós entendermos o dia da expiação. Então, nós não vamos falar aqui, mas fica aqui para os irmãos. Olha, Pentecostes, os primeiros frutos.
trombetas, ao soar da última trombeta, tabernáculo, o reinado de Cristo, milênio, tá bom? Então vamos ver agora para onde vai nos mandar este capítulo aqui, Zacarias, capítulo 14. Veja lá. Zacarias capítulo 14, eu recomendo aos irmãos que leia todo o capítulo. Existe um pensamento equivocado que no milênio não restará nações. Então, se você pegar a partir do versículo 1, você vai ver o juízo sobre Jerusalém e o juízo sobre as nações que guerrearam ou que oprimiram Jerusalém. Você vai ver, eu vou até ler aqui para os irmãos no versículo 9, mas quando os irmãos forem estudar, estude a partir do primeiro, para que os irmãos possam entender. Eu vou ler aqui o versículo 9 e o 10, e depois eu vou dar um salto. Só para que os irmãos vejam que está falando aqui de uma mesma coisa que eu estou falando, tá bom? Vamos lá. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como planície de Giba e Ribion, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitarão no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta e até a porta da esquina, e desde a torre de Anael até aos lagares do rei. Apenas o versículo 9 já daria para os irmãos entender. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Quando será esse dia em que o Eterno será rei de toda a terra? Por acaso não é no milênio? Quando será? Porque o Messias veio e ele não foi rei. Não tem como você me provar nas Escrituras que o Messias foi rei sobre toda a terra. Então essa profecia não se cumpriu. Até, é o que eu estou dizendo, leia a partir... Eu quero ler o 4 então. O 4 vai te ajudar mais, no 4. Vamos ver o 4 aqui. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade de todo o monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. E eu pergunto para os meus queridos, quando é que vai acontecer essas coisas? Porventura, não é com a manifestação do Messias para o milênio? Querem ver aqui? Continuando, no mesmo capítulo que nós estamos, Zacarias, vamos ver o versículo 16, 17 e 18. Vamos ver se ele nos fala alguma coisa. Bom, vamos lá. Todos os que restarem das nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se algum das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei,
o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subirem, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. De que está falando aqui, queridos? Aqui está falando sobre o milênio. Que todas as nações que restarem subirão de ano em ano para celebrar a festa em Jerusalém. Então, aconselho os irmãos, peguem do versículo 1, meditando pausadamente, esquecendo o que os irmãos já aprenderam, olhando para o capítulo inteiro, vamos ver se você vai conseguir identificar aqui o milênio. Se você conseguir identificar o milênio aqui, que não será difícil você identificar, porque você verá aqui a descida do Senhor Jesus no Monte das Oliveiras, você vai ver aqui Deus reinando sobre toda a terra, e você vai conseguir ver aqui as nações subindo de ano em ano a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Isso é milênio. É a única festa que será celebrada no milênio. Não se escandalize com isso. Parece que dá para se escandalizar o fato de eu dizer que no milênio haverá novamente a festa dos tabernáculos. Não se escandalize com isso. No próximo estudo nós estaremos falando sobre este assunto. Eu peço aos irmãos que tenham paciência, demos mais um passo nesse assunto. Pegamos aqui a festa dos tabernáculos, conseguimos encontrar aqui no livro de Zacarias o milênio, conseguimos conectar a festa dos tabernáculos, pelo menos acredito que se os irmãos meditarem vão entender, conseguimos conectar a festa dos tabernáculos ao milênio, onde será celebrada a festa dos tabernáculos, e no próximo vídeo nós daremos sequência a este estudo e continuaremos construindo, fazendo essa construção em cima da base que nós já fizemos no primeiro, que era Deus, o primeiro a mandar que se celebrasse, que guardasse o sétimo dia, tá bom? Então os irmãos guardem essa informação, que Deus em Cristo abençoe os irmãos, que os irmãos possam me ajudar. Queridos, me ajudem a pregar o Evangelho, divulgue os nossos vídeos, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê um like, deixa lá o comentário, seu comentário, mesmo que for contra o que nós estamos falando. Eu sei que será difícil para assimilar assim rapidamente, porque não é contrário a tudo aquilo que os irmãos aprenderam, mas é uma vertente diferente para nós compreendermos o milênio. Mas aguardo todos os irmãos no próximo vídeo, que o Eterno possa lhes abençoar, a você e a sua família. Nos encontramos daqui para o próximo vídeo. A paz e a graça a todos.